Oi, gente! Seja bem-vindo a este vídeo. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma reflexão que tem ficado aqui na minha mente nos últimos dias, o que tem acontecido aqui na minha casa nos últimos dias. Minha casa hoje, ela tá uma bagunça completa. E isso tem me angustiado, é lógico, né? Eu conversando com um colega e eu tava falando que a casa para a mulher, ela é muito representativa e ela é muito importante, né? A gente tava conversando sobre casa, ele falando de algumas infiltrações que tava lá na casa dele, eu falando que a minha casa tinha feito uma reforma, mas que ficou faltando as finalizações, né, e tal. E já tava com tempo, e aí a gente falando nisso, e eu disse assim, a minha casa, ela não me reflete, né, e isso me incomoda muito. Mas, depois, eu, eu acabei tendo várias situações, assim, aqui em casa, que me tiraram totalmente da rotina. Totalmente. Tipo, meu filho ficou doente uma semana e aí eu tive que parar as coisas que eu precisava fazer em casa para ficar cuidando dele, dando atenção a ele. Depois meu marido ficou doente, depois eu comecei a me sentir meio doente também, aí fiquei indisposta, não tinha força, não tinha energia para fazer as tarefas de casa mesmo, muito sono, dor de cabeça, sabe? E agora, hoje, meu filho, né, meu filho mais velho ficou doente novamente, tá? E aí o planejamento que eu tinha, né, para hoje, ele é desfeito. Meu filho não vai para a escola, então ficou em casa e eu parei para ter um tempinho com ele. Mas eu tô aqui para dizer o quanto é bom quando a gente tem olhos abertos para entender muitas vezes o que Deus está querendo mostrar para a gente. Eu poderia estar muito aborrecida agora, porque eu não estou conseguindo seguir o planejamento que eu tinha feito, né? Mas o momento que eu tive com meu filho aqui em casa foi um momento que foi tão mais produtivo do que qualquer coisa que eu tivesse feito dentro do meu planejamento. E esse final de semana, hoje é segunda-feira. No sábado foi aniversário do meu filho pequeno. Meu filho fez 7 anos. E eu fiz uma programação diferente. Levei eles para dar um passeio na biblioteca municipal que tem aqui. E saí de casa num sábado de manhã, que não é do meu costume. No sábado eu tô exausta de trabalhar toda a semana. Então é o dia que eu tiro o despertador do celular, sabe? E procuro não me preocupar com hora, mas nesse sábado eu me programei, acordei cedo, fiz um café da manhã especial, sabe? Saímos para passear, dei os presentes dele e eu percebi o quanto isso foi bom e o quanto isso é necessário, criar momentos, criar boas lembranças e levar o meu filho para conhecer outras coisas, sair de dentro de casa e não ficar só nos brinquedinhos, e não ficar só assistindo videozinhos, sabe? E eu percebi que eu tava precisando ter mais qualidade com os meus filhos. E aí eu me toquei. Eu estou dando mais de mim, mais qualidade de mim pro meu trabalho do que para minha casa, do que para os meus filhos. Eu preciso parar, repensar, refazer a minha rota, né? E hoje eu amanheci com as minhas reflexões, já fazia alguns dias da semana que eu não estava conseguindo fazer o meu primeiro momento da manhã de leitura da Bíblia por conta do cansaço, né? Então eu já começava, eu estava deixando de acordar um pouco mais cedo, então eu já estava começando meu dia preparando café, fazendo as coisas para os meninos irem para a escola, adiantando não, fazendo as coisas que eu tinha que fazer, né, para o dia funcionar. E eu não estava conseguindo fazer a minha primícia, né, os meus primeiros minutos do dia me alimentando da palavra de Deus. E aí hoje eu fiz isso, né? Ontem eu já tinha decidido, eu preciso priorizar isso. Se eu deixo de priorizar isso, o meu mundo, a minha casa desaba. Então, na verdade, eu estava dizendo pro meu amigo que a minha casa estava bagunça, que não refletia o que eu sou. Na verdade, ela estava refletindo, eu é que não estava percebendo que eu estava me bagunçando.
Eu tava deixando de priorizar as coisas importantes, então minha casa tava virando uma bagunça realmente. Ela tava refletindo, mas aí é hora de parar e organizar. E eu não vou parar e começar a minha organização pela casa, eu vou começar a minha organização por mim. E aí eu pensei, eu preciso de uma rotina, meu Deus. Eu preciso de uma rotina, mas eu não consigo seguir rotinas, porque toda vez eu começo uma rotina, mas aí acontece alguma coisa inesperada e quebra a minha rotina, né? E aí, Deus, eu tô sempre pensando nisso e colocando para Deus, assim, vou fazendo as coisas e vou pensando com Deus, né? E aí eu senti, né, uma palavra, um lembrete de Deus, dizendo assim, edifique a sua casa. Né? E eu me lembro que há algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu fiz das minhas orações, eu falei para Deus, Deus, me ajuda a edificar a minha casa. E aí hoje Deus me lembrou dessa oração, né? E ele sempre me responde, né? Ele vai me ensinando no dia a dia, aí chega um dia que o insight acontece, que eu enxergo, que eu percebo as coisas. E aí eu senti Deus me dizendo hoje, edifique a sua casa. E eu parei para perceber que a maior parte do meu dia, eu estou sempre 8 horas do meu dia no meu trabalho. Só que na verdade não são só 8 horas, porque no meu intervalo eu fico lá, eu não fico desocupada no meu intervalo, muitas vezes eu fico lá fazendo algumas coisas, eu ainda faço algumas coisinhas de trabalho em casa, então eu passo um pouco mais de 8 horas no meu trabalho. E o que me resta dessas horas do meu dia ativo? Né? 4 horas, 6 horas, dessas horas eu tô almoçando, eu tô comendo, eu tô tomando banho, eu tô fazendo poucas coisas, né? E aí o meu dia vai ficando, as horas que me sobram para ficar com meus filhos, para cuidar da minha casa, para cuidar de mim, para ficar com meu marido são poucas. E eu tô dormindo pouco. Tô dormindo poucas horas para tentar dar conta, né, da rotina da casa, que é fazer comida, ter a roupa para vestir, né, roupa limpa para vestir, né, essas coisas. E aí eu tô tendo pouca qualidade de vida. E isso é culpa minha, né? É um descuido meu. E eu preciso parar, repensar, refazer a minha rota. E aí, o que que eu entendi? O que que eu senti também Deus me mostrando? Que todos os dias, essa foi a reflexão que eu comecei o meu dia, que eu escrevi aqui no papelzinho para eu me lembrar. Todos os dias, Deus manda o sol e me dá uma nova chance de recomeçar. Deus, ele criou uma rotina, né? Todos os dias o sol nasce. Tem as horas ali do sol, tem a hora que a lua vem, mas essa rotina, ela não é exata. Existem as estações do ano, né? Em um período do ano, o sol, ele aparece mais cedo, em outros períodos ele aparece mais tarde, né? A lua tem as suas fases. Então, mesmo tendo uma rotina, ela não é igual todos os dias. E eu fico querendo fazer as coisas do meu jeito, ter uma rotina. Então, Deus me lembra que todos os dias ele me dá a chance de recomeçar. E aí eu fui procurar na Bíblia, eu me lembrei daquele provérbio que diz que a mulher edifica a sua casa. Quando eu peguei na minha Bíblia e abri, a primeira página que apareceu aqui foi de Provérbios, exatamente, e o capítulo 9 de Provérbios. Aí eu comecei a ler, e eu quero ler com vocês aqui. Mas antes, eu abri a Bíblia para procurar o versículo que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Mas a primeira coisa, quando eu abri, apareceu na página do capítulo 9 de Provérbios. Mas eu quero começar aqui lendo o primeiro versículo do capítulo 14 de Provérbios, que diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. E aí eu me volto para aquela pergunta na minha oração que eu fiz para Deus. Mas Deus, como eu edifico a minha casa? Porque às vezes eu me sinto tão sozinha, sabe? Acho que eu não dou conta de edificar uma casa sozinha, né? Ninguém edifica uma casa sozinha. E olha só o que tem no capítulo 9 de Provérbios. Eu vou procurar ler aqui. Eu queria muito conseguir ler todo, mas eu não sei se meu celular aqui vai aguentar. Diz assim, capítulo 9 de Provérbios. A sabedoria edificou a sua casa. A sabedoria de Deus, tá? Lavrou as suas 7 colunas. Sacrificou as suas
vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. Deu ordens às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: olha só, a sabedoria, ela edificou a sua casa e ela edificou a sua casa, ela lavrou as colunas da sua casa. E olha só, interessante é que eu lembrava, né, que a palavra diz que a mulher é a coluna da casa. Mas uma casa não é feita com uma única coluna. Não é uma única coluna que sustenta a sua casa. Aqui a sabedoria, ela lavrou 7 colunas. E aí eu fiquei pensando muito, sabe? Que eu não posso querer dar conta de sustentar a minha casa sozinha. Mas eu preciso preparar meu marido, fazer dele uma outra coluna. Eu preciso fazer dos meus filhos colunas também, para que a nossa casa esteja, sabe, segura, né? E eu preciso firmar essas colunas na rocha. Quando a gente vai fazer ali os alicerces da casa, a gente precisa encontrar a rocha para a gente poder sustentar, a rocha que sustenta a coluna que a gente edifica na casa. Então, eu preciso edificar a minha casa preparando meu marido, meus filhos, para serem também colunas, né? E eu preciso trazer, então, Cristo, que é a rocha, para estar aqui dentro da minha casa, sendo o alicerce da minha casa. Existe sacrifício, existem renúncias, né? Existem noites mal dormidas, sim, existem momentos que você mal se alimenta, que você mal se cuida, existem sacrifícios, mas não é só isso, existe o vinho, existe a celebração, tem que ter a alegria dentro da casa, né? E tem que ter a mesa, e aí a mesa é justamente esse lugar, assim, que eu tenho os melhores momentos com os meus filhos, com meu marido, né? O momento que a gente tá ali junto. E tem as suas criadas. A sabedoria não faz as coisas sozinha. Ela demanda as suas criadas tarefas também, né? Então, eu preciso reconhecer que muitas vezes eu vou precisar de ajuda, que a ajuda, ela é bem-vinda. Muitas vezes eu vou precisar de, por exemplo, quando eu levo os meus filhos para a escola, eu estou ali delegando, né, para as professoras, para a escola, o cuidado com a educação dos meus filhos. Se eu levo os meus filhos para a igreja, né, eu estou delegando ali para aquelas pessoas, mesmo que eu não tenha funcionárias dentro da minha casa. Mas quando eu deixo os meus filhos com alguém, eu estou ali dividindo, compartilhando uma responsabilidade, deixando que outra pessoa faça tarefas, né? Quando alguém está aqui na minha casa e me ajuda, eu estou ali dividindo as minhas tarefas, né? Hoje a gente tem muita tecnologia, né? A gente usa muitas máquinas para fazerem essas tarefas também, né? Então, eu não preciso fazer tudo manualmente, eu sozinha. Continuando a leitura, no versículo 4, diz assim: a sabedoria chamando as pessoas. Quem é simples, entre aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Lembre-se que Cristo, ele é o pão, né? O seu corpo é o pão e o seu sangue é o vinho. E ele diz que a gente precisa comer dele, né? Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Sabedoria convida aqueles que não têm entendimento. O que repreende, e aí, olha só que interessante, do versículo 7, para nós, mães. O que repreende o zombador, afronta, toma para si. Então, muitas vezes eu faço isso, né, de repreender. Às vezes o meu marido tá ali rindo de alguma coisa e eu não rio da mesma piada, porque para mim ele tá zombando de alguma coisa. Mas, às vezes, a minha atitude, muitas vezes, é assim, de repreender, né? E a gente tem que mais acolher do que repreender. Então, a sabedoria nos ensina: o que repreende o zombador, afronta toma para si.
O que censura o ímpio, sua reputação mancha. Então preste atenção quando você vai censurar, repreender alguma atitude do seu marido em público, né? Ou quando você faz isso com seus filhos. Seu filho está ali tendo uma atitude errada e você repreende ele em público, né? Você censura ele. Muitas vezes você está plantando ali um sentimento ruim, uma raiz ruim nele. Então, como é que a gente corrige o nosso filho, né? Quando ele faz algo de errado? Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Então, muitas vezes, os filhos, eles passam a odiar os pais, porque eles sentem que os pais só fazem isso. Repreender, 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 repreender. Repreende o sábio, e ele te amará. Então, você primeiro precisa preparar seu marido, seus filhos para essa repreensão. E essa repreensão, ela é no particular, sabe? Ela é no momento em que ele está aberto para isso. Então, no momento em que ele está ali, seu filho, seu marido está num ambiente com amigos e tal, ele pode fazer alguma coisa errada. Se você repreende ele naquele momento, ele não está no momento para aprender. Ele está no momento que ele vai se envergonhar. Mas se você quer repreender, né, seu filho por alguma coisa que ele fez de errado, então repreende ele nesse ambiente de sabedoria, onde há você e ele, onde você vai estar, na verdade, ensinando ele, abrindo os olhos dele, não com dedo de julgamento, sabe, com a repreensão, mas com amor, com ensinamento, trazendo para ele algo para ele refletir, para ele perceber, certo? Então, dá instrução ao sábio, dá instrução, ensina. Não apenas diz isso é errado. Não só diga isso, mas mostre para ele o que é o certo e por que é o certo, para que depois, na sua ausência, ele possa fazer as escolhas certas. Então, dá instrução ao sábio e ele dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Para o seu filho ser uma pessoa sábia, ele precisa beber da sabedoria. Então, primeiro você precisa alimentá-lo com sabedoria. Se você deixa o seu filho livre para fazer o que quiser, ele ainda não tem maturidade para fazer as escolhas certas. Se ele assiste o que ele quer, se ele faz tudo na hora que ele quer, você não está dando alimento emocional, sabe, intelectual, para ele ser uma pessoa sábia. E depois você vai querer repreender e cobrar dele atitudes sábias. Primeiro você precisa dar a ele, alimentar ele com sabedoria, para que depois você possa cobrar dele. O temor do Senhor. Aliás, vou voltar ao versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeiro, a gente precisa ensinar os nossos filhos a temer a Deus, a lembrar que Deus está sempre com seus olhos para nós, mas não somente para julgar, mas para nos contemplar, para trazer a sua presença para nós. O conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se estenderão, se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores zombador, tu só o suportarias. Tu só o suportarás. Só você se suporta mesmo. A mulher tola é alvoroçada. Então preste atenção. Quando você estiver naquele momento que você está alvoroçada dentro de casa, que você vai falar coisas pesadas, que você vai perder o seu controle, nesse momento você está sendo uma mulher tola. Então respire fundo. Se você precisar, vá no banheiro, respire, se acalme, se lembre que Deus está com você.
né? Se lembre que Deus está ali para te ajudar, peça forças a Ele. E aí então você vai lá e fala com seu filho, resolve as coisas, mas não vá tomar atitudes nem decisões quando você estiver alvoroçada. Procure se equilibrar primeiro, né? E aí o seu filho vai aprendendo com você, observando você, seu marido também. Então, a mulher tola é alvoroçada, é indisciplinada e sem conhecimento. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa fazer o mínimo de rotina na nossa casa, sim. A gente precisa buscar conhecimento, né? Não ficar somente passando os nossos dias, mas a gente precisa buscar conhecimento. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, no ponto mais alto da cidade, para chamar os que passam e seguem reto o seu caminho. Quem é simples, entre aqui, diz a mulher tola, tá? Diz ela aos faltos de entendimento. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é delicioso. Então, a mulher tola, ela ensina isso para as pessoas que vão à sua casa, que estão na sua casa, com as suas atitudes, tá? Eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A mulher sábia, ela aprende com a sabedoria e na sua casa tem vida. Na casa da mulher tola tem morte, né? Então, eu quero finalizar esse vídeo aqui. Eu espero que essa palavra, essa reflexão, ela possa edificar você, ela possa fazer você repensar. Eu vou parar esse vídeo agora aqui e vou cuidar da minha casa. Todas as vezes que eu faço algo aqui na minha casa que é para os meus filhos, é tão legal quando eles veem, mãe, você fez isso, obrigada. E é muito importante a gente cuidar da nossa casa, a gente fazer da nossa casa. E aí eu finalizo esse vídeo aqui. Se você se identifica um pouco com essas questões aí na sua casa também, você pode clicar no curtir, você pode deixar aqui seus comentários também para que a gente possa trazer mais situações, né? Que a gente possa compartilhar um pouco aqui do que acontece na nossa casa. Eu finalizo aqui. Espero te encontrar nos próximos vídeos. Tchau, fica com Deus.